né, para dizer que nós estamos num país, apesar de acordo com a Constituição, agora um Estado democrático de direito, mas em termos práticos, nós estamos perante a uma autocracia. De acordo com a Constituição da República de Angola, criada e aprovada pelo MPLA, nós temos o Poder Legislativo tem três funções, né? Que é a função de representar, de legislar e de fiscalizar os atos do Poder Executivo. Mas, infelizmente, em Angola, nós não conseguimos registrar isso porque nós estamos na República das Ordens Superiores. E o que tem estado a acontecer? 90% das iniciativas legislativas são criadas pela Presidência da República. E depois, os deputados, à luz de um acordo criado pelo Tribunal Constitucional, estão limitados de fiscalizar os atos do Poder Executivo. Nós temos supostos deputados no Parlamento, mas que, de facto, eles não são deputados porque, entre as três funções que os deputados deviam ter, elas não reúnem nem metade dessas funções. Então, aparentemente, são deputados, mas, de facto, ou seja, se for bem pesquisado, de acordo com a substância, eles são meramente... isso faz parte de uma estratégia do MPLA para mostrar ou ludibriar à comunidade internacional que em Angola existe democracia representativa. Mas praticamente os deputados não conseguem nem fiscalizar os atos do Poder Executivo, que é uma coisa muito básica, e também 90% das iniciativas são do Presidente da República. De acordo com a Constituição da República de Angola, criada e aprovada pelo MPLA, existem esses artigos aqui, alguns desses artigos que estão muito ligados com a questão da oposição extraparlamentar. O primeiro artigo, que tem a ver com a questão da liberdade de expressão e de informação. O segundo, que é o artigo 43, que está ligado com a liberdade artística. Temos aí a questão da manifestação, temos aí a participação na vida pública, temos aí a questão da petição, de queixas e por aí fora. Esses artigos estão consagrados na Constituição da República de Angola. Mas qualquer cidadão que ousar usar um desses artigos, aí já vai recorrer para questões de vandalismo, tentativas de golpe de Estado, de atos preparatórios que visam derrubar o regime do MPLA. Mas foi o MPLA quem criou a Constituição, quem aprovou a Constituição com a maioria dos votos no Parlamento. O marco referencial do associativismo em Angola, ele parte do poder popular. Uma iniciativa que nós já tínhamos aqui no nosso país, antes mesmo da independência de Angola. Nito Alves e os seus amigos já haviam organizado o Poder Popular que recebeu o MPLA quando eles chegaram aqui a Angola, que já tinha fortes mobilizações, e isso se tornou um marco referencial para os novos movimentos que foram surgindo, né? Então, esses são alguns jovens que foram vítimas no 27 de maio, né, de 1977, que é uma história por todos conhecida. O movimento revolucionário de Angola tem como base o movimento hip-hop. O movimento hip-hop nasce da contestação. Essa é a primeira manifestação feita em Bronx, em Nova York, de um grupo de jovens que decidiu sair dos lugares de música, dos bares, não sei o quê, e rompeu, foi ocupar uma praça no centro da cidade para mostrar que eles existem, que eles também precisavam de ser representados. Avança, por favor. Em Angola, o ativismo é maioritariamente feito por jovens, e esses jovens também se enquadram num contexto que não é simplesmente daqui de Angola. Nós estamos as manifestações mais fortes começaram a partir de 2011 no contexto da Primavera Árabe, enquanto isso assolava lá na região do Magreb, na África subsaariana. Nós tínhamos, por exemplo, no Senegal, a questão do Iemagé, também que temos aí a questão do Balaí, Sitoé, e depois ela vai se desenvolvendo, chega até no nosso país a partir de 2011. Vai se desenvolvendo. O ponto mais alto desse ativismo é o ano de 2015, quando eles prenderam 15 jovens que estavam presos, depois tinha 2 meninas, e foram acusados de tentativa de golpe de Estado. Aquilo deu muita visibilidade às questões de contestação que aconteciam aqui em Angola, e a partir daí surgiram novas formas de
mobilização. Este aqui é o Lote Beirão, nessa altura chamava-se Iconoclasta, Brigadeiro Mata Fraco. Foi a primeira vez que foi convocada a manifestação em Angola, depois da aprovação da Constituição da República de Angola. Este é o caso dos 15 mais 2, conforme eu disse anteriormente, que é o ponto mais alto do ativismo, né? Que deu outras formas de associativismo. Quando esses jovens estiveram presos, criou-se um movimento fora chamado Liberdade Já. Este movimento foi juntando as atividades dentro da cadeia, fora da cadeia, em Angola e nos outros cantos de Angola. E a partir daí começaram a surgir mais, como é que eu posso dizer, sinergias, começaram a surgir mais outras formas de mobilização que envolveu muitos segmentos sociais. Por favor, avança. Depois surge o movimento Onjango Feminista, que é um coletivo de mulheres que luta pela emancipação da mulher. Eu não sei se tenho legitimidade de falar aqui, fico com algum receio, mas não podia chegar aqui sem necessariamente falar sobre o movimento Onjango Feminista. Em 2017, o MPLA decidiu colocar o João Lourenço como presidente. Quando o João Lourenço se torna presidente, ele já encontrou um conjunto de mobilizações. Ele já encontrou pessoas organizadas, pessoas que contestavam, pessoas que já passaram em todas as cadeias desse país, pessoas que já não tinham medo do MPLA. E o que ele fez? Só criou uma estratégia que visava, comprar as pautas que essas pessoas tinham, inicialmente porque estávamos num contexto de bicefalia e ele precisava de ganhar legitimidade da população. Durante as eleições de 2011, sobretudo na campanha, o João Lourenço havia feito um conjunto de promessas. Por exemplo, prometeu que podia criar 500 mil empregos. E os jovens foram se organizando de acordo com aquilo que eram as promessas do João Lourenço. Se ele prometeu 500 mil empregos, então as manifestações começaram a ser muito localizadas, muito focalizadas e com objetivos bem específicos. Por exemplo, tem aqui um conjunto de jovens que decidiu exigir o cumprimento da promessa dos 500 mil empregos. O Lourenço também prometeu que podia conduzir um processo de repatriamento de capitais. E nessa altura apareceu um conjunto de pessoas também que organizaram manifestações, encontros como esse, para discutir sobre a proposta da lei sobre o repatriamento de capitais, inclusive manifestações como essa que está aqui. O João Lourenço também prometeu a institucionalização das autarquias locais em 2020. Então, antes disso, em 2018, surgiu um movimento de jovens pelas autarquias para exigir ao João Lourenço o cumprimento de mais uma promessa eleitoral, que era a questão das autarquias locais. E esse movimento também foi encontrando novas formas de fazer ativismo que eram totalmente contrárias àquelas que se fazia no contexto de José Eduardo dos Santos. Em 2020, no contexto da Covid-19, o movimento ganhou uma outra dimensão, uma outra forma de fazer pressão contra o governo e também estratégias de mobilização. Essa manifestação aconteceu no dia 11 de novembro de 2020, onde morreu o Inocêncio de Matos e é considerada pelos ativistas como sendo a manifestação que mais tinha mobilizado os jovens, né? E toda a mobilização foi feita nas redes sociais. Inocêncio de Matos, depois dele morrer, organizou-se um ato aqui, uma cerimônia fúnebre, não sei o que ia acontecer. E vale aqui dizer que José Eduardo Santos governou Angola durante 38 anos, não tem registro de morte de um ativista em pleno ato de protesto. Foi no contexto de João Lourenço em que se registrou pela primeira vez um ativista que morreu em plena manifestação com um tiro da cabeça. Em 2021, criou-se a Frente Patriótica, uma estratégia que supostamente podia reunir partidos políticos e organizações da sociedade civil. Antes disso, em 2020, em outubro, o João Lourenço anunciou que havia um plano que visava gerar instabilidade da sua governação. Por essa razão é que ele encontrou métodos para reprimir a oposição parlamentar e a oposição extraparlamentar. E isso unificou tanto os partidos políticos que criaram a Frente Patriótica e o movimento cívico, que começou a resultar, por exemplo, em esse tipo de mobilizações em torno também do
Adalberto Costa Júnior, que viu a anulação, né, do Congresso que havia elegido. E nesse contexto, o que acontece? A própria sociedade civil, quando eu falo mais sociedade civil, estou a me basear nos movimentos cívicos, sobretudo os que manifestaram apoio direito à Frente Patriótica. Esta é uma das demonstrações de solidariedade depois do Tribunal Constitucional ter anulado o Congresso que havia eleito o Adalberto Costa Júnior. E a partir desse momento também começam a questão de uma estratégia que o próprio regime foi utilizando. Por um lado tem a questão da cooptação e por outro lado tem a questão da marginalização dos próprios movimentos sociais. Nos últimos tempos também, a partir das últimas eleições, antes mesmo disso, surgiram mais novas formas de mobilizações. Por exemplo, o movimento cívico Mudei, que também tem outros antecedentes, tem pessoas que estão lá no movimento cívico Mudei, uns são professores, outros são ativistas, outros, cada um tem estado a dar a sua contribuição da melhor forma em questões de monitoria dos processos eleitorais, em questões de monitoria dos direitos humanos e também nos tempos de antena. Também temos a questão da terceira divisão, que começou como um movimento de hip hop e depois passou para um movimento cívico e político que também tem estado a dar a sua contribuição nestas lutas, nessa resistência. E não podia deixar também aqui de mencionar aqui as mobilizações das centrais sindicais. Desde que João Lourenço também se tornou presidente, acho que ele criou muitos motivos, abriu muitas frentes de combate, inclusive em 2023 nós tínhamos aqui várias mobilizações, várias greves por parte dos sindicalistas. Várias vezes os sindicatos juntaram-se e criaram atos comuns. Então, eu trouxe aqui também essa imagem para ilustrar. Eu queria terminar com esta imagem. Essas três meninas decidiram, neste ano, organizar uma manifestação no Dia da Mulher. No Dia da Mulher. Mal chegaram no local da manifestação, a polícia do João Lourenço chegou lá, prendeu essas senhoras indefesas, porque achou que elas podiam dar golpe de Estado, iriam ameaçar a sua governação. Podem olhar para a cara das meninas, elas estão totalmente armadas, das mulheres, desculpa, elas estão totalmente armadas, estavam a ameaçar o poder do MPLA, que está há 50 anos no poder. Era isso que eu gostaria de apresentar.